Acontece agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Vamos até às 19h30 com muito esporte, informação e debate aqui na Rádio Bandeirantes. AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Também pela internet você pode acessar o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é gratuito, você não paga nada. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí você aproveita e já dá um like aí pra nós, dá um joinha, dê um like aí pra nós, é legal demais tê-lo conosco no dia de hoje, nesta quarta-feira. E para participar do Fala Galera, mande mensagens pelo 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 971021493. Você vai participar respondendo os seguintes temas. Você seria a favor de um jogo extra entre Guarani e Criciúma para definir a vaga da Copa do Brasil? O sorteio será amanhã. A CBF diz que vai fazer um sorteio para escolher aquele que vai disputar a competição. E você faria um jogo extra, uma partida à parte da Copa do Brasil, só para definir quem seria o indicado pelo ranking? Responda 971021493. Para os pontepretanos, Júnior Tavares no meio-campo pode ser uma grata surpresa na Série A2. Técnico Hélio dos Anjos pode ser que coloque o Júnior Tavares no meio-campo, né, formando um quadrado de meio-campo para a primeira partida, jogo contra o Velo lá em Rio Claro. Então você responde: Júnior Tavares no meio-campo, ele é lateral esquerdo, pode ser uma grata surpresa na Série A2. 971021493. 971021493. Nós vamos debater alguns assuntos importantes. Por exemplo, Ramon Carvalho sofreu uma lesão muscular na coxa e será desfalque nessa primeira rodada da Série 2 do Campeonato Paulista. Não é aquela contusão que o tirou de boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma outra contusão, é uma contusão muscular e ele, portanto, não vai participar nem à disposição para a primeira partida. Vamos debater aqui pautas do Guarani em definição sobre a vaga na Copa do Brasil. Como eu já disse, né, a Federação Catarinense sugere um jogo extra. Então é por isso que nós estamos perguntando se você é favorável a esse tipo de situação, jogo extra. Neilton está treinando, mas segue sem previsão de estreia no Campeonato Paulista. Nós vamos debater estes e outros assuntos. E também nas pautas, fora dos times de Campinas, as notícias do dia. Fernando Lázaro foi apresentado oficialmente como novo treinador do Corinthians. Até nós temos aqui uma entrevista e você vai acompanhar.
O zagueiro Miranda anunciou nesta quarta-feira que se aposentou do futebol aos 38 anos de idade. Os comentaristas vão analisar o que foi a carreira do Miranda. E a Supercopa do Brasil, jogo entre Palmeiras e Flamengo, será em Brasília. Partida será disputada no dia 28 de janeiro. O CBF recebeu propostas para levar o jogo para a Arábia Saudita e Estados Unidos. Nada a ver com os dois times brasileiros, mas, enfim, a CBF recebeu aí essa proposta para levar o jogo para fora do país. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Outro abraço, Batista, boa tarde a todos. Para não estender muito sobre essa história de Guarani e Criciúma, tem que cumprir o regulamento. O que diz o regulamento? A vaga é do Guarani, ponto. O que a federação e a CBF estão fazendo é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Nada de sorteio e nada de jogo extra. A vaga é do Guarani. Qualquer coisa diferente disso é a indecência do descumprimento do regulamento acordado por todos. Ponto. Júnior Tavares no meio campo pode ser uma grata surpresa na Série 2? Pode. Pode. Teoricamente pode. Só depois que a bola rolar nós veremos se sim. Mas é possível sim. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Batista, o jogo extra só é melhor, mas apenas é melhor, apenas e tão somente do que o sorteio. Eu acho que melhor do que resolver no cara ou coroa é resolver através de um jogo extra. Só que o regulamento não era esse, houve erro de interpretação, houve muita desinformação, houve omissão de dados, houve confusão, o regulamento é extremamente cheio de armadilhas. Terminou o Campeonato Brasileiro da Série B e ninguém tinha a real posição com relação ao ranking, e aí ficamos aí nesse jogo de empurra. E honrosamente que fez a CBF, sorteio. E aí a gente gostaria muito que a Federação Paulista de Futebol tivesse um pouco mais de representatividade, como está parecendo ter a Federação Catarinense de Futebol. Não, peraí, sorteio não, faz um jogo extra. Faz isso, faz aquilo outro. Está tentando salvar a lavoura. Está tentando. Está dando sugestões. Me parece a Federação Paulista, pelo menos as informações que eu tenho, muito quieta. Muito, se não conivente, pelo menos lavando as mãos. Então, eu também não gosto da ideia do jogo extra. Mas eu gosto mais do jogo extra. E, aliás, eu gostaria de 2 jogos. Um no Heriberto Rilse e um no Brinco de Ouro. E quem fizer mais pontos, ou se um ganhar um, outro ganhar outro, ou 2 empates, aí saldo de gols. Mais justo. Ah, mas vai fazer em campo neutro. Mas um jogo só é complicado, tanto para o Guarani como para o Criciúma. Pode pegar aí uma data em que o time não esteja legal, que não esteja num bom dia, numa boa noite. Então vamos lá. Vamos acreditar no bom senso, vamos acreditar ainda que esse famigerado sorteio não venha a ocorrer, mas não gosto da postura muito cômoda, muito omissa para o caso da Federação Paulista de Futebol. E quanto ao Júnior Tavares jogar no meio, acho que vai ter que jogar, né? Porque a gente fica aqui debatendo as coisas com uma carência muito grande, às vezes, de informação até do próprio clube, e aí vem a informação de que o Matheus Jesus está liberado, mas depois vem a segunda parte da informação, só para treinar, para jogar não. Bom, tá bom, nós ficamos aqui entre Ramon Carvalho e exatamente o Matheus Jesus, né? Agora o Matheus Jesus não pode e vem a informação que o Ramon Carvalho vai gostar desse conto um dia sim.
Lá em casa, hein, ó. Ou lá em Limeira, pô. Pô, voltou agora, fez transição. Infelicidade do jogador, não tem culpa. Ele não tem culpa. É uma fatalidade, mas é algo que o clube deve ficar atento. A tal da relação custo-benefício. Veja quantos meses esse moço ficou no estaleiro. Ah, mas é fatalidade. Concordo. Mas voltou. Alguém falhou? Forçaram demais o treinamento para um jogador que não treinava e não atuava há tanto tempo? Não posso dizer isso. Seria injusto de minha parte sem ter todas as informações. Tá, mas se a gente for jogar tudo na conta da fatalidade, ninguém mais erra nesse país. É todo mundo santo. E é todo mundo competente. Então precisa ver. Então não vai ter o Ramon Carvalho. Informação de hoje. A gente tá colocando o cara no time aqui a semana inteira. Para sábado. Tá fora. Já tá fora. Tá vetado. E sabe lá Deus quando volta, porque é uma contusão muscular. O Matheus Jesus, que estava cotado, mas tá fininho, nossa, tá esbelto, mudou a cabeça, tá se cuidando, tá treinando duro, mas não pode jogar. Só 5 de fevereiro que termina efetivamente a punição para jogo. Outra cacetada na moleira do torcedor da Ponte. E aí, como é que ele monta 4 no meio? Vão eliminando de 1 a 1. Tá bom. Querem uma sugestão? Se não der um bom encaixe com o Júnior Tavares, que de uma maneira ou outra é uma improvisação, porque ele veio para ser lateral esquerdo, e opção ao Arthur. Querem a sugestão aqui do velho Esperi Tigrão? Também não sou consultor nem da Ponte, nem do Guarani, apesar de estar num cenário aqui onde estão 2 atletas num quadro pintado a óleo, um com a camisa da Ponte e um com a camisa do Guarani, tá bom? Mas não sou consultor de ninguém. Agora, querem ouvir? Também ganho para isso. Também ganho para isso. Não tem erro, não. Estamos aqui para palpitar. Se tiver inscrito, daqui a pouco vai falar, mas não pode porque ele não está inscrito. Ó, o Maurício está voando. Recado dado. Maurício, do time que foi eliminado aí na Taça São Paulo, já que foi eliminado, por que não? Por que não seguir o mesmo caminho de Leonaldi e de Amaral pela ordem cronológica de entrada no time principal? Por que não? Leonaldi, Amaral, Maurício e Elvis. Tá montado aí. Tremeu, não foi bem, assustou lá com a responsabilidade, muita torcida em Rio Claro. Tá bom, Maurício, dá um tempinho, vamos amadurecer um pouco mais. Vem cá, Júnior Tavares, tenta lá. Mas eu começaria o jogo com o Maurício, desde que esteja inscrito, e eu não tenho essa informação. Ponto. Se está na lista 2, porque é do clube, porque é garoto, simples assim, Batista. Prefiro o Maurício do que a improvisação do Júnior Tavares. É o Maurício dos jogadores possíveis de serem aproveitados, é o que está mais pronto. Tem 3 jogadores aí que podem ser aproveitados, na minha opinião, né? Desse time que disputou a Copinha e foi eliminado. Aliás, o Maurício não jogou a partida contra a equipe do Retrô. Maurício... Jogou sim, Batista. Maurício? Jogou, viu o jogo. Foi o melhor em campo. Pelo Maurício, lado da Ponte. contra o Retrô, ele não estava suspenso? Não, jogou. Jogou com a 10. A não ser que a escalação passada... Mas era o Maurício, porque eu conheço o estilo do jogador. Maurício jogou com a camisa 10. Olha aqui a escalação. Vinícius, João Pedro, Robert, Andrei e Pedro Alves, Eduardo, Prata, Matheus, Alisson, Maurício, Diogo Mora e Pedro Estevan. É verdade, Maurício com a 10. Então ele jogou realmente contra a equipe do Retrô. Então é o que está mais pronto, né? Tem outros jogadores, como o Euler, por exemplo, é um zagueiro, tem bom porte, bom físico, é bom jogador, pode ser aproveitado. E esse Matheus Alisson também é bom jogador e também pode ser aproveitado. Então o Maurício realmente está pronto, ele tem 20 anos, meia, ofensivo,
pode ser aproveitado sim, ao invés de colocar o Júnior Tavares. Tem uma outra situação, daqui a pouco a gente vai discutir com mais vagar, mas pode ser também que o Hélio dos Anjos coloque o Júnior Tavares na lateral esquerda e desloque para a zaga o jogador Arthur, que já fez essa função em outras oportunidades. Mas já nós vamos, daqui a pouco, né, a gente vai com todas as informações e vamos discutir essa questão também. Ouvinte participando conosco. Olha aqui, boa tarde, Batista. Sobre o programa Os Donos da Bola, qual a diferença entre subestimado e superestimado? Paulo Dodic 6. Bom, essa é para você, ô Tigrão. Qual é a diferença? Esse quadro é um quadro da TV, quadro na lata. Ele tem 3 questões que são abordadas. Uma pergunta, essa semana inclusive, perguntas sobre Campeonato Paulista. O outro, entre aspas, declarações, polêmicas ou não, que os comentaristas debatem. E também essa do superestimado e subestimado. Qual é a diferença, hein, Tigrão? A diferença é muito simples. O superestimado é o cara que não tem essa bola toda, mas se consagra, joga em time grande, vai para a seleção, estraçalha e não tem bola para isso. Então o futebol dele é superestimado, ou seja, ele é avaliado acima das suas próprias possibilidades. E o subestimado é o que joga muito e não é reconhecido e deveria ter ido mais longe na carreira, deveria ter recebido mais chances na seleção brasileira. Tá claro, Batista, didático dessa forma ou não? Sim, tá muito claro, tá tão claro quanto a água que vem lá da Serra do Japi, lá no cume, na fonte. A água, quando sai lá da fonte, ela sai clara, ela sai nítida. Assim foi o seu comentário. Batista, Maurício fez o gol do Retrô. Fez o gol no Retrô, né? Maurício fez o gol no Retrô. É isso aí. De pênalti. O jogo terminou empatado 2-2, o Maurício fez de pênalti. O segundo gol da Ponte foi dele de pênalti. Exato, perfeito. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Fala, pessoal da Band, boa tarde, Lucas Castanheira de Campinas. É impressionante a mobilização que a torcida da Ponte teve aí. Você anda na rua, você só vê camisa da Ponte. Os ingressos esgotaram em menos de 24 horas. Estão comprando ingressos pra caramba do setor mandante. Tudo isso para uma estreia de segunda divisão. Claramente que não é o lugar que a Ponte tem que estar pela grandeza, pelo tamanho da torcida. Não é o que a torcida merece. Mas sabadão estaremos lá, fazendo uma bela festa em Rio Claro e, se Deus quiser, vamos carregar o time nas costas. Valeu, abraço. Abraço, muito obrigado. A Ponte emitiu uma nota, importante nota, dizendo o seguinte: atenção, torcedora, não compre ingresso do time local e não vá ao estádio de Rio Claro sem bilhete. Por que a Ponte emitiu essa nota? Porque é preocupante. Houve uma informação de que alguns torcedores estavam comprando ingresso que pertencem ao Velo. E isso vai provocar uma situação realmente complicada na portaria. Porque, segundo essa nota, a Ponte inclusive tentou uma nova carga, os 800 ingressos. Eles esgotaram em 24 horas e a Polícia Militar prepara um esquema de segurança especial para evitar que pontepretanos entrem nos setores reservados aos torcedores locais. Desde as proximidades de Rio Claro, haverá acompanhamento policial das caravanas da torcida e também dos veículos que forem identificados como sendo de torcedores campineiros. Com capacidade para 8.136 pessoas, a diretoria do Velo Clube liberou 800 ingressos para a torcida da Ponte Preta, que adquiriu tudo em menos de 24 horas. A diretoria da Macaca solicitou uma nova carga, mas a PM não deu autorização porque não existe como manter os torcedores isolados. Deste modo, apenas o setor reservado aos visitantes
no estádio Benito Castellano, em Rio Claro, poderá ser ocupado pelos pontepretanos. No total, até o início da tarde desta quarta-feira, foram vendidos pouco mais de 1.800 ingressos para este confronto sábado às 3:30 da tarde pela Série A2. Então, isso significa que a Ponte comprou 800 ingressos, os torcedores da Ponte. Se foram vendidos 1.800, então os torcedores do Velo compraram 1.000 ingressos. Então, só aqui, se não tiver nenhuma compra a mais, né? Nenhuma compra a mais, a Ponte já está dividindo praticamente ao meio o estádio com a torcida do Velo. Vai ser, sem dúvida, uma presença marcante e significativa da torcida da Ponte. Agora, se não tem ingresso, não compareça, não vá a Rio Claro, não compre ingresso do Velo, porque vai ter tumulto, vai ter confusão, e o que menos a Ponte precisa nesse campeonato é de confusão. Porque se tiver uma confusão, a Ponte pode ser penalizada e perder mando de jogo. Então, se a situação já é difícil, vai ser um campeonato difícil, se perder mando de jogo, aí a Ponte realmente vai ser ainda mais difícil, a Ponte será prejudicada na competição. Então, consciência por parte do torcedor. Ele ajuda muito, mas comparecendo no Majestoso e não comparecer no campo do adversário sem ingresso. Todo brasileiro ama churrasco e festas. Conheça a linha de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça, 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Bife de linguiça da Seara. Praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado, lojas em Campinas, ali no Campo dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, esquina com a Americana, e em Sorocaba. Produtos Seara, você só encontra no Iga Atacado, você encontra também no Iga Atacado. Bandeirantes. 17h23, aqui o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já já. Você continue participando, 971021493. 971021493. Mande para cá suas mensagens, os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira debater conosco. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Esporte em debate na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes 1728. Mande pra cá mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Carlos Batista, um abraço para você, um abraço pro amigo da Bandeirantes. Para falar aí das pautas do programa, se eu sou a favor de ter um jogo Guarani e Criciúma para definir quem vai para a Copa do Brasil, olha, Batista, se não tiver solução, e eu acho que o sorteio é um tremendo de um absurdo, eu faria sim, mas eu faria 2 jogos, um na casa do Criciúma e um no Brinco de Ouro. E aí, aquele que melhor se sair nas 2 partidas, um saldo de gol, e se houver empate, pênaltis, mas eu faria sim, faria o jogo para definir quem vai ter o direito de disputar a Copa do Brasil. Mas repito, faria 2 jogos. Aí sim um sorteio para ver aonde seria a primeira partida, aonde seria a decisão, se em Criciúma ou se em Campinas, mas eu
seria uma alternativa, digamos assim, para não ficar esse imbróglio, é sorteio, não é ranking, não é, ou seja, uma lambança de ambas as partes, tanto da Federação Paulista quanto da CBF. E Júnior Tavares, podendo atuar no meio-campo? Olha, Batista, o Júnior Tavares, quem solicitou a sua contratação foi o Hélio dos Anjos, que conhece o jogador. Se for improvisado no meio de campo, e a gente sabe, eu não sei se os ouvintes vão se lembrar, em alguns momentos, o Alisson, ele fazia um homem aberto, só que o Alisson jogava ali pelo lado direito, né? E por que não fazer um homem aberto jogando pelo lado esquerdo com o Júnior Tavares preenchendo o meio de campo? Então eu colocaria sim, eu tentaria, até porque já conhece o jogador, já sabe das características, né? E nesse momento você vai improvisar? Nesse momento você vai como você não tem uma alternativa, você vai mudar o esquema? Eu não sei, nesse caso eu improvisaria. Ah, Greg, mas tem jogadores na base, né, nesse time sub-20 que estava na Copa São Paulo, que teria condição de ser titular. Ora as bolas, mas se teria condição de ser titular, por que foi para a Copa São Paulo então? Não era esse o argumento que tinham usado? Olha, se tiver condição de estar no profissional, não vai jogar a Copa São Paulo. Então, eu acho que aí vai ficar contraditório trazer algum atleta agora da Copa São Paulo para jogar e para ser titular. Repito, para ser titular. Eu que vou estar de olho na escalação da Ponte no sábado para saber se o Eliel vai ser um dos homens da frente, que aparentemente parece que não, né? Pelas informações, não vai jogar o Eliel. Então por que não deixou o menino lá disputar a Copa São Paulo? Aí agora pode trazer o menino da Copa São Paulo para ser titular da Ponte. Então eu sou a favor da improvisação de um jogador que o Hélio dos Anjos conhece, sabe das características, e o Hélio dos Anjos aqui para nós, né? Não está rasgando nota de 100, ainda mais numa estreia de um campeonato onde ele sabe da responsabilidade e da pressão de ser um dos que vão conquistar o acesso. Participe, mande a sua mensagem 971021493. Mandar aqui um grande abraço para o Fernando Tessari, Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Juba Tessari é o nome de guerra dele no futebol. Ele que comanda a Odontoclinic, parceira da Rádio Bandeirantes, e ele está passando neste momento por Rio Claro. Está retornando de Araraquara e está passando por Rio Claro e está dizendo que muita chuva por ali, né? Está chovendo muito em todo o estado de São Paulo e também, provavelmente, isso aí não vai parar. No sábado também deve ter muita chuva. Se o gramado não tiver boa drenagem, a coisa vai complicar, né? O jogo está marcado para 15h30 no sábado e até lá não acredito não que o tempo melhore. Todo dia está chovendo e chovendo muito forte. É o caso aí, por exemplo, da Copa São Paulo. Até o técnico do Guarani reclamou demais, o Moisés Moura. Deu uma entrevista pra gente na tela da Band, reprisamos ontem aqui na Rádio Bandeirantes, e ele reclamou do gramado lá em Franca. Estava impraticável. O primeiro jogo ainda deu para atuar um pouquinho, né? Mas aí, pisoteado o gramado e chovendo, virou um lamaçal. O estádio lá em Barretos, para onde o Guarani viajou hoje de manhã e vai jogar amanhã, partida marcada para 17h15, enfrentando o Atlético Paranaense. Não está melhor, não. O gramado lá também está em péssimas condições. Aliás, com relação a este jogo, Leandro Boris vai acompanhar essa partida amanhã. Nós vamos fazer o programa e, simultaneamente, o Bolis estará acompanhando, trazendo informações. Saindo o gol, ele vai narrar. Se terminar empatado, a partida não tem prorrogação, vai direto para pênaltis. E se tiver pênaltis, o Bolis também vai narrar. Então, amanhã, você vai acompanhar o programa, não perde nada, né, aqui na Bandeirantes, e vai acompanhar também ao vivo, simultaneamente, o jogo do Guarani, partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Essa é fase de mata-mata.
Boa tarde, Batista e amigos. Poderia ter um jogo sim. O Bugrão vai e quebra a castanha logo e fica com a vaga desse Criciúma. Manda um abraço aí para o meu irmão, Ursinho o Piroca, que chegou da Austrália e está acompanhando o debate de hoje. Vinícius do Jardim Esmeraldina. Ô Vinícius, que apelido tem o seu irmão, hein? Que coisa, ô louco. Abraço para você, muito obrigado. Vai um abraço então para o irmão dele, o Ursinho, que está acompanhando Vinícius do Jardim Esmeraldina. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação. O ouvinte continua mandando para cá mensagens. Boa tarde. Claro que um jogo extra está fora de cogitação. Isso é uma palhaçada da Federação Paulista do senhor Ricardo Moisés. Não faz nada. Ele que entre na justiça comum, simples assim. É o que esperamos. Carlos do Castelo. Olha, se o Ricardo Moisés fizer isso, entrar na justiça comum, que é o que você está sugerindo, o Guarani pode tomar uma suspensão gigante. O América Mineiro entrou na justiça comum e tomou um gancho, uma suspensão, ficou 2 anos sem poder disputar qualquer tipo de competição, nem mesmo partidas amistosas. É assim que funciona o regulamento da FIFA. A FIFA não permite. Nenhum time do mundo pode entrar na justiça comum. Se entrar, ele será penalizado. Então, que o Ricardo Moisés não ouça a sua sugestão, porque senão ele vai prejudicar demais o time do Guarani. O que poderia acontecer é, no caso, você, Carlos do Castelo, Bugrino, não ficar satisfeito com a decisão do sorteio, e aí você entra na justiça comum. Com o seu advogado, entra na justiça comum, o torcedor tem o direito de entrar. O time não. Então essa aqui não adianta jogar nas costas do Ricardo Moisés, porque ele, se tiver a cabeça no lugar, não vai procurar a justiça comum, porque senão vai ser muito prejudicado. O para-brisa do carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo. Mas se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas das cidades de Salto, aqui na região de Campinas, também lá na região de Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? Sim, é serviço rápido e de qualidade. Precisou? Chame no WhatsApp 11 964 290 680. É a Sofisticar Autovidros, com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como pelo WhatsApp 11, é o DDD, e o número 964290680 e conquiste a sua. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Ou então tá tudo lá no site. É só acessar sofisticarautovidros.com.br. Daqui a pouco tem mais mensagens aqui no ar da Bandeirantes. Vamos começar o programa de hoje debatendo assuntos que não são ligados ao futebol de Campinas. São assuntos importantes, pautas, notícias do dia. Afinal, nós somos filhos da pauta. Vamos ouvir aqui o Fernando Lázaro. Ele foi apresentado oficialmente hoje
como novo treinador do Corinthians e fala aqui na Bandeirantes. Queria primeiramente agradecer a Fiel. Eu não sou um cara muito de redes sociais, mas recebi muitas mensagens e mensagens que chegaram através de outras pessoas, né, de muito incentivo, pronunciamentos oficiais, até de torcidas, enfim, muito satisfeito com esse apoio manifestado e queria agradecer demais a direção pela oportunidade e confiança do Willian, Roberto, Alessandro. Queria agradecer também Juninho, Tite, presidente Edinaldo, né, por também terem participado, de certa forma, dessa decisão. É importante estar aqui. E são as coisas que eu queria colocar inicialmente. E dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui. Um momento especial na minha vida, mais um passo numa carreira construída dentro da instituição, que me sinto preparado para dá-lo. E aí, CH, espera o quê do Fernando Lázaro no Corinthians? Qual que é a sua opinião? Eu acho que ele tem uma possibilidade de fazer um grande trabalho. Ele conhece o clube, tem experiência, ele não é tão famoso, não tem tanto marketing assim, um cara muito simples, mas muito sábio e muito capaz. Na minha opinião, o Corinthians toma uma decisão importante e assertiva. Ele conhece o clube, não é fácil trabalhar no Corinthians, eu sei disso, fiquei vivendo durante boa parte da minha carreira em São Paulo sendo setorista do Corinthians e aquilo é uma panela de pressão todos os dias pronta para explodir. Então não é fácil e lá dentro ele sabe os caminhos e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Se ele vai dar continuidade, se vai conquistar, é uma outra situação. Mas, na minha opinião, o Corinthians acerta na escolha do seu novo treinador. E para você, Gleger Zorzinho e Fernando Lázaro, novo treinador do Corinthians, o que dizer dele, hein, Gleger? Bom, como profissional, discutível. Inclusive, desde quando eu passei lá pelo Corinthians, fiquei por lá 2 anos e meio, o Fernando já fazia parte ali, ele já fazia parte da comissão técnica, trabalhava na base, né? E ele foi crescendo, então ele está há muito tempo lá. Ele conhece muito o time do Corinthians, mas assim, conhece o time, conhece os jogadores, né? As informações é que ele se profissionalizou, estudou demais, é um baita de um profissional, conhece muito de bola, conhece muito de tática, conhece muito de futebol. Isso é claro, que fique muito claro isso. Agora, o que a gente tem que ver, agora ele efetivado e sendo o treinador efetivo do Corinthians, como que vai ser essa pressão em cima do Fernando? Porque o problema lá é a panela de pressão. O problema no Corinthians é isso. 2 resultados negativos, como é que vai ficar? Será que a diretoria está pronta para bancar o treinador? Porque se bancar no momento ruim, né, no momento delicado, se a diretoria estiver do lado bancando, aí beleza, porque ele vai fazer um bom trabalho, porque ele é muito competente. Agora, eu não sei se vai aguentar a pressão. A gente tem visto aí os grandes clubes trazendo profissionais qualificados, né, como técnico, outros trazendo estrangeiros, né? O Corinthians, nas mãos do Vitor Pereira, fez uma belíssima campanha, e aí ficou a rusga da sua saída, mas o bom trabalho realmente foi reconhecido, porque ele é um baita de um profissional também. Então, não sei se vai ficar nessa sombra do português. Eu acredito muito no trabalho dele, mas eu fico ainda com um pé atrás em cima daquilo que eu estava dizendo, da pressão, e se a diretoria vai bancá-lo. Esse que é o ponto-chave. Se a diretoria estiver disposta a bancar, ele vai fazer um bom trabalho, Batista. Fernando Lázaro tem 41 anos e tem uma longa relação, como disse aí o Gleger, uma longa relação com o Corinthians. Ele é filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do Timão, né? Osmar Santos falava Super Zé pro Zé Maria, sempre que pegava na bola, Super Zé. Ele começou, o Fernando Lázaro, um trabalho no clube em 1999, no departamento de informática. A primeira passagem durou até 2016, quando ele foi convidado para trabalhar com o Tite na seleção brasileira como analista de desempenho. Na seleção,
Fernando Lázaro participou da campanha da Copa do Mundo na Rússia e do título da Copa América 2019. Em janeiro de 2021, ele retornou ao Corinthians para ser responsável pelo Centro de Inteligência do Futebol. Ele chegou a trabalhar como auxiliar do Silvinho, mas com o português Vitor Pereira havia voltado à função de analisar adversários. E aí, Tigrão, Fernando Lázaro, qual que é a sua expectativa? Ele que agora é o novo técnico do Timão. Sabe de onde que ele veio para assumir o Corinthians? Onde é que ele estava? Ele estava no Catar, né? Estava no Catar. Estava na Copa do Mundo com o Tite, né? Então, o que eu penso a respeito? O trabalho dele, se ele começou na informática, depois foi para analista de desempenho, depois ele foi para ser auxiliar técnico, e ele já dirigiu o Corinthians. Na saída do Silvinho, ele assumiu. E teve ótimos resultados, por isso que o Corinthians foi atrás dele. Acho que teve 6 rodadas aí com 5 vitórias e 1 empate. 7 partidas. 7, então ele já tem, mas é um lastro muito pequeno. Muito pequeno, eu não o acho pronto. 6 vitórias e 1 empate. Isso aí. Então uma campanha extraordinária, mas daí chegou o Vitor Pereira, né? Arrogante, às vezes falando bobagem, e não ganhou nada no Corinthians, né? O que ganhou o Vitor Pereira? Ganhou o Paulista? Não. Ganhou o Brasileiro? Também não. Ganhou a Copa do Brasil? Também não. Ah, ganhou a Libertadores? Também não. Ah, mas ele levou o time para Libertadores. Pô, mas um time do tamanho do Corinthians, ir para Libertadores é obrigação, hein? Pelo faturamento, pelo que o Corinthians arrecada, pelo que o Corinthians vende. Ah, mas tá devendo até a cueca. É quem não tá, pô. Fora o Palmeiras, também deve o Palmeiras. Ou você pensa que não? O Palmeiras deve pra Leila. Ah, mas aí não tem problema, porque ela é presidente. A gente tem um exemplo aqui próximo, né? Não, essa dívida aí não tem problema, essa daí, uma hora a conta chega. Então todo mundo deve. Então o Corinthians pode ser um dos maiores devedores, mas ele também é o segundo que mais arrecada. Está ali entre segundo e terceiro. Segundo. Inclusive nas cotas de transmissão, nas cotas da CBF. Então, meus companheiros, no Corinthians, disputar 4 campeonatos num ano e não ganhar nenhum, mas não correu risco de rebaixamento. Puxa, que mérito, hein? Mas levou o time para Libertadores. Puxa, que coisa fantástica, hein? Nem na final do Campeonato Paulista ele chegou, que o Corinthians tem 30 títulos. Então, esse é o cara que veio substituir o Fernando Lázaro, que poderia ter sido mantido. Então, se ele não tinha lastro e foram buscar um cara lá em Portugal, ele é o Fernando Lázaro, agora ele tem lastro, 1 ano depois, 1 ano e pouquinho, tá errado. Então, ou erraram na época em que ele disputou 21 pontos e ganhou 19, erraram na avaliação, deviam ter mantido o rapaz. Mas se aquela avaliação está certa, não é o momento dele ainda, o que mudou nesse período todo? Ou nesse curto período? Ele continua imaturo se aquela análise estava certa. Então, a questão de ser prestigiado pela diretoria, ela é muito importante. Até a página 2 do livro, com 3 porradas acachapantes, especialmente se uma delas for contra o Palmeiras, que é o maior rival, ou contra o São Paulo, que é um rival igualmente de imensa rivalidade, o que vai acontecer? Vai ter que trocar. Mas a diretoria prometeu que vai bancar. Vai bancar nada. Se bancar muito, cai o Fernando Lázaro e cai o diretor de futebol, e cai o presidente, cai todo mundo. Porque o clube é muito grande, a exigência é muito grande, a pressão, o Gleger trabalhou lá mais de 2 anos. A pressão é gigantesca. A torcida é uma das mais apaixonadas do Brasil e não tem guere-guere. Pisou na bola, não conseguiu resultado. Então pode dar certo, como deu o Carille. Quando o Carille assumiu também vindo da base,
vindo de auxiliar técnico, de assistente, de analista de desempenho, todo mundo ficou assustado, mas ele foi bem. Pode acontecer com o Lázaro também. Mas como qualquer outro resultado, e com a agravante de ser imaturo ainda, na minha opinião, ele vai depender de resultados, com rigor ainda maior do que se ele já fosse um figurão. Se começar a perder jogo aí já no Paulista, tchau, Catarina. E não adianta dizer, pô, mas eu estava empregado, vocês foram lá me buscar, pô. Não adianta dizer isso, porque agora ele estaria desempregado também, porque a comissão técnica da seleção brasileira, depois do imenso vexame no Catar, ela foi toda desfeita e está todo mundo procurando emprego. Um comentário rápido de cada um sobre o Miranda. Anunciou nesta quarta-feira que se aposentou no futebol. Ele tem 38 anos de idade e resolveu se aposentar. E aí, Gleger, Miranda, o que você achou dele? Eu gostava do Miranda, viu? Jogou muito tempo no Atlético de Madrid também. O início no São Paulo. Claro que depois do retorno aí, já idade avançada, né? A gente percebe que, na minha opinião, o grande motivo da aposentadoria do Miranda é o aspecto físico, né? O atleta vai chegando numa idade, viu, Batistão, que às vezes até a cabeça quer, mas o corpo não consegue executar. Então é isso que aconteceu com o Miranda, mas eu gostei. Eu acho que ele foi um bom zagueiro, disputou a Copa do Mundo, uma das referências aí. Eu acho que foi um bom zagueiro, sim. E assim, aposentadoria, na minha opinião, no momento certo, no momento correto. Tem muito jogador aí que às vezes passa do tempo, né? Perde o time da aposentadoria e aí acaba fechando uma carreira brilhante com péssimas passagens em clubes aí fica manchada a carreira. O Miranda não, acho que ele fechou com chave de ouro. E para você, CH, o conceito da carreira do Miranda? Bom, 38 anos, encerrou, tinha que encerrar, né? O corpo já não mais respondia, tecnicamente também, ultimamente, ele não estava bem, mas isso não apaga o que ele fez de positivo, tanto na Espanha como na Itália, principalmente na Espanha. Foram muitos jogos pelo Atlético de Madrid, seleção brasileira também, com destaque. Tenho o maior respeito pelo Miranda e eu acho que o conceito dele é bom, mas quase ótimo. Mas ele é um cara que eu respeito muito como atleta profissional. Eu acho que chegou a hora. Chega a hora para todo mundo. E a dele já chegou, Batista. E para você, Tigrão, o Miranda está em top o quê? Top 10, top 20, top 50 dos zagueiros da história do futebol brasileiro. Linda carreira, jogou muita bola, atleta correto, top 30... e parou no momento em que o corpo não respondia mais, inteligentemente. Tem independência financeira e tem que deixar uma boa imagem e não ficar passando vergonha como alguns insistentes que a gente tem visto aí, às vezes muito próximo de nós aqui, né? Passando por Castan, não esse, o irmão, passando por Dedé, né? O Miranda poderia ter inspirado o Dedé, a ponto estaria na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Então tem também esse time aí, né? A precisão do time. Opa! Pra mim deu. Outro dia enroscou a boia da caixa d'água aqui em casa. Em tempos outros, eu subiria no telhado, no forro, na laje, embaixo da telha, e desenroscaria a torneira de boia, que é aquela que não deixa a caixa d'água transbordar. Aí quando ela transborda, tem um ladrão que fica jogando água lá na calçada, né? Desce lá de cima da laje e cai ali no coletor de águas pluviais do lado da casa. No dia aconteceu isso comigo aqui, enroscou, começou a mijar lá de cima. Aí eu sei desenroscar, eu sei resolver o problema. Já fiz em outras vezes. Só que eu fiz quando o Miranda, quando tinha 25. Jogava mais do que com 38. Eu também. Há 15 anos atrás eu ainda encarava um telhado. Hoje, eu deixei vazar a noite toda, até esvaziar a caixa d'água. Fechei lá o registro geral de entrada, vazou mais um pouco e depois parou. Não chegou a vazar a noite toda. E no outro dia eu pedi ajuda a um profissional. Sabe por quê? Limitação física.
vou subir em telhado, arrumar para minha cabeça, é o Miranda. Com 38 vai marcar moleque de 19 aí e manchar a carreira dele brilhante. Jamais. Parabéns para ele. Parou no momento certo, teve uma carreira linda e o conceito é B/ótimo. Vamos lá, CH, Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Jogo entre Palmeiras e Flamengo será em Brasília. Partida disputada dia 28 próximo. A CBF recebeu propostas para levar o jogo para a Arábia Saudita e Estados Unidos. O que você acha disso, hein, CH? Melhor jogar em Brasília ou na Arábia Saudita nesse momento? Cada pergunta que você faz depende do dinheiro, Batista. O dinheiro move montanhas. Tecnicamente falando, é melhor jogar em Brasília porque os dois clubes envolvidos estão aí se preparando. O Flamengo tem um Mundial pela frente que já já vai começar, e viajar, atravessar muitas horas de voo nesse momento não é bom nem para Palmeiras nem para Flamengo, principalmente para o Flamengo. De qualquer maneira, eu acho que o dinheiro vai imperar, mas o melhor tecnicamente é jogar em Brasília, não financeiramente. Financeiramente é evidente que vender o jogo vai encher os cofres dos dois times, tanto de Flamengo como de Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, 28 de janeiro em Brasília. E aí, Tigrão, quem é o favorito para ficar com a taça? Não tem favorito, jogo muito equilibrado, mas se os caras soubessem ganhar dinheiro e fazer futebol profissionalmente, eles não levavam nem para a Arábia Saudita, não levavam nem para os Estados Unidos, não levavam nem para Brasília, e fariam um jogo no Maracanã e um jogo no Allianz Parque, em São Paulo. E aí, no caso de vitória de um, vitória do outro, né? Vitória, ganha o Flamengo lá, o Palmeiras aqui, prevalece saldo de gols, empatou também. Aí prevalece gols marcados, empatou também. Pênaltis, e decide quem é o campeão. Teria uma arrecadação lá, uma arrecadação aqui em São Paulo, teria 2 cotas de televisão, dobro, 2 partidas, faria uma disputa muito, muito mais justa, dando oportunidade aos dois times de jogar em casa, e não ficariam com esse negócio de catar migalha, vendendo espetáculo para Brasília, porque só de vender para Brasília já me cheira mal. Me perdoem, se eu tiver errado, peço desculpa publicamente. E para você, Gleger, Palmeiras e Flamengo, vai sair faísca. Esse dá para falar, hein, Gleger? É metal esfregando em metal, não? Ah, não tenha dúvida. Isso é metal esfregando em metal, com toda certeza. E acho que tem que ser no Brasil. Seja em Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Aliás, em Brasília, o Mané Garrincha é lindíssimo, né? O estádio maravilhoso, capacidade enorme. Atrai aí uma população de ambos os times. Eu acho que está muito bem representado jogar no Mané Garrincha, né? E também concordo, acho que tem que ser um jogo só. Até pelo calendário, né? Que é difícil, é complicado. O CH disse aí, vai estar no meio de um campeonato, de uma competição, que é o Paulista e o Carioca, né? Vai ter o Mundial pela frente, o Flamengo vai estar disputando. Então, quer dizer, na minha opinião, está muito bem representado. Tem que ser aqui no Brasil. Brasília é uma ótima escolha. E não dá, né? Vai mandar para fora, vai mandar na Arábia Saudita, Estados Unidos. Poxa vida. Tem que ser feito aqui. Até porque é um campeão, é uma disputa de 2 campeões de campeonatos realizados aqui no Brasil. Então, por esse aspecto. E eu acho, sem dúvida nenhuma, Brasília está muito bem representado. Repito, estádio Mané Garrincha é maravilhoso. Casa de Carnes Mites Beef em Campinas, para fazer um churrasco show de bola. Ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Beef em Campinas. A Mites Beef fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados.
Na Mites Beef você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E vamos para as ofertas de hoje. Picanha tipo A, R$ 89,90 o quilo. Bombom de alcatra Angus, R$ 59,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, só R$ 34,90 o quilo. Ofertas válidas enquanto durarem o estoque. E atenção, você pode pedir pelo delivery. 3294-7003. 3294-7003. Ou pelo WhatsApp 99834-6840. 99834-6840. A Mites Beef aceita todos os cartões de crédito. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com Denilson Alves, que pode, inclusive, se você quiser, fazer o churrasco para você. Leva os ingredientes, bebidas, o churrasqueiro e garçons. O seu churrasco vai ser show de bola. Mites Beef, tudo no capricho. Intervalo 18:01. Depois do intervalo tem informações do Velo. Velo, que é o adversário da Macaca. Partida marcada para sábado com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Jogo marcado para 15h30 em Rio Claro. Agora 18:01. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a Rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a Rede Shopping dos Animais.
Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h05 em Campinas. Nosso contato com o Luiz Carlos do Nascimento, da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro. Ele vai trazer aqui informações do Velo Clube, partida marcada para sábado, estreia das duas equipes, Velo e Ponte Preta, na Série A2 do Paulista. Oi, Nascimento, um abraço para você, boa noite, tá tudo bem por aí? Oi, Carlos Batista, um abraço para você, um abraço também para a rapaziada do Esporte em Debate. Mais uma vez é um prazer falar com vocês diretamente aqui da cidade de Rio Claro, especificamente da Rádio Jovem Pan News Rio Claro, para trazermos informações do Velo Clube. Velo Clube que neste ano de 2023 está se preparando com afinco, aliás, trouxe aí para dirigir a sua equipe na comissão técnica o Alberto Félix, um técnico bastante conhecido aqui na cidade de Rio Claro, e espera-se, torcedor, que ele faça um grande trabalho, apesar de que o Velo está praticamente começando do zero, já que apenas 5 atletas faziam parte do elenco que disputou a Série A2 em 2022. Tratam-se deles o lateral Inayan, o zagueiro Alexandre Carvalho, o volante Franco, o meia Filipinho, um dos destaques da equipe, e o atacante Lucas Dulli. Aliás, por falar em Lucas Dulli, o Lucas, que era esperado, né, que fizesse a sua estreia contra a equipe da Macaca Campineira no próximo sábado aqui em nossa cidade, ele infelizmente está fora. Ele apenas fez 2 treinos nessa pré-temporada, acabou se contundindo e está fora desse primeiro jogo de estreia do Velo Clube. Era um jogador que toda a torcida bota muita fé nele. Mas, por outro lado, o técnico Alberto Félix tem outros jogadores à sua disposição, já que tem um elenco praticamente definido para essa primeira fase da competição. Velo Clube que tem 23 atletas inscritos, entre eles, para o lugar do Lucas Dulli, deve entrar aí quem sabe que tem fazendo seus treinamentos. Inclusive o Velo fez no último sábado um jogo em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo, que vai disputar a primeira divisão, e conseguiu um bom resultado, 2-2 lá no Santa Cruz, e a expectativa aqui em nossa cidade é muito grande para esse jogo de estreia contra uma Ponte Preta que vem de uma primeira divisão, um time de camisa pesada, mas de uma forma ou de outra a equipe do Velo Clube está bem estruturada e esperamos, não tem nenhum problema de inscrição de atletas, está todo mundo inscrito. A partir de amanhã o técnico Alberto Félix já começa a preparar a sua equipe para esse duelo contra a equipe da Ponte Preta num jogo de estreia. E todo mundo pensa, né, numa estreia dentro de casa, o pensamento é positivo, com casa cheia com toda certeza, já que esperamos aqui a presença do torcedor campineiro para incentivar a Ponte Preta, mas por outro lado, o torcedor velita não quer ficar para trás e lotar o Benitão para esse jogo de estreia da Série A2, Batista. Ô Nascimento, 2 informações, por favor. Primeiro, quantos ingressos foram vendidos já antecipadamente? E o gramado do Benitão, como é que tá? Você tem alguma informação? Porque tá chovendo demais, né? E se não tiver uma boa drenagem, pode prejudicar o espetáculo. Bom, nos ingressos que foram colocados à venda, por parte da torcida do Velo, foram 1.500 ingressos, e praticamente quase todos estão esgotados. Restam alguns ainda para serem vendidos, mas por outro lado,
foi disponibilizado também para a diretoria da Macaca Campineira 800 ingressos. E a gente tem informação que torcedores de Campinas estão comprando também através da internet para invadir o Benitão no próximo sábado. Até o presente momento, a diretoria do Galo espera esgotar todos os ingressos para que o Benitão tenha casa cheia no próximo sábado. Em termos de gramado, o gramado foi totalmente preservado com essas chuvas que têm caído aqui na região de Rio Claro. O gramado está sendo preservado, mesmo porque o Belo fez sua pré-temporada fora do estádio Benito em Elo Castelano. A partir de amanhã, talvez, se não estiver chovendo aqui na cidade de Rio Claro, que a comissão técnica levará a equipe já para ir acostumando com o gramado. O gramado está em perfeitas condições para a boa prática do futebol. Esperamos que no dia do jogo, no sábado, a chuva tenha dado uma trégua e o jogo possa seguir tranquilamente aqui no Benitão. Valeu então, Nascimento, um abraço para você, muito obrigado pelas informações. Um abraço para vocês, muito obrigado aí pelo espaço cedido para nós aqui falar um pouquinho do nosso belo clube aqui da cidade de Rio Claro. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado, tá aí o Nascimento com as informações do adversário da Ponte Preta para o jogo de sábado, 3:30 da tarde, lá em Rio Claro. 5 reforços da Ponte Preta apareceram no BID. Boletim informativo diário da CBF nesta quarta-feira. O último dia para inscrição de jogadores para a primeira rodada da Série A2. Lateral esquerdo Júnior Tavares, contrato até 30 de novembro de 2023. Meia atacante Gui Pira, contrato até 30 de novembro de 2023. Atacantes Dudu Ratamoto, contrato em definitivo até 31 de dezembro de 2025. Pablo Diego, contrato até o final da Série B de 2023. O Jefferson, que veio lá da Itapirense, contrato até 10 de janeiro de 2024. O zagueiro Matheus Silva teve o seu vínculo protocolado a tempo na Federação Paulista de Futebol. O nome dele não apareceu ainda no BID, né? Daqui a pouco vou dar uma olhada. Tem até às 19 horas, mas provavelmente não haverá problema para o jogo de sábado. Se o nome dele não aparecer no BID hoje, ele está fora da primeira partida lá em Rio Claro. A Macaca não regularizou ainda 2 jogadores para a estreia. O lateral direito Mailton e o volante Matheus Jesus. Mailton, já falamos desse caso aqui, ele está emprestado, ele veio do Metal, time chamado da Ucrânia, Metal Kharkiv. E ele precisa, como é um time estrangeiro, né, a Ucrânia, ele precisa esperar a janela que vai se abrir no dia 30 de janeiro, janela internacional. Então, só depois do dia 30 para poder atuar. O Matheus Jesus é aquele caso do doping, né? A punição do doping, apenas está liberado para treinar, mas não para jogar. Ele só pode jogar a partir do dia 5 de fevereiro, quando então será definitivamente liberado. A Macaca deve inscrever também o Everton, lateral direito, 23 anos, demos aqui a informação da contratação dele ontem, está fazendo exames médicos, ainda não foi anunciado, pertence ao Red Bull Bragantino, mas enfim, né, não tem condições, evidentemente, de estar disponível para a primeira rodada, talvez nem a segunda, já que a Ponte volta a jogar na terça-feira em Campinas. Tempo muito curto entre sábado e terça-feira, então provavelmente o mesmo time, se não tiver nenhum tipo de lesão, né, nem expulsão, o mesmo time que atuar lá em Rio Claro deve jogar na terça-feira na estreia da Macaca em casa, no Campeonato Paulista da Série A2. E aí é o seguinte, eu quero uma análise aqui dos comentaristas, porque existe uma possibilidade, o técnico Hélio dos Anjos não anunciou o time, mas informações de bastidores sobre esse time aqui que o técnico pretende colocar em campo. Kaique França no gol, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur.
Arthur jogando na zaga, jogando, portanto, junto com Thiago Oliveira e Matheus Silva. Ele já fez isso, tá? Numa partida do Campeonato Brasileiro. Aí é o seguinte, na lateral esquerda, jogaria o Júnior Tavares. Cássio Gabriel improvisado do lado direito. Meio campo com Felipe Amaral, Leonaldi e Elvis. E o Dudu Ratamoto e Pablo Diego completando, portanto, o time lá na frente. Então, volto a repetir. O Arthur como zagueiro e na lateral esquerda, Júnior Tavares. Num primeiro momento, ele pensou em utilizar o Júnior Tavares como no meio campo, né? Como meio campista. Mas desistiu da ideia e esboçou o time desta maneira que eu coloquei aqui. Quero ouvir os comentaristas. Gleger, começo com você. O que você acha desse time que eu passei aqui? Você pegou aí ou não? Peguei sim, Batista. Eu tenho algumas possibilidades, né? Essa do Cássio Gabriel na lateral direita, essa não me agrada, hein? Jogador que nós vimos atuando em algumas oportunidades, jogador lento, né? Jogador que a gente percebe que para fazer, por exemplo, se o Velo Clube vem com 2 homens abertos, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, provavelmente são homens de velocidade, será que ele daria conta de fazer uma marcação, de fazer uma recomposição? Agora, tem aquele detalhe, ele pode vir com 3 zagueiros, adiantando o Cássio Gabriel aberto ali pelo lado direito um pouco mais à frente, e aí com 3 zagueiros ele vira uma espécie de meia. Pode ser que ele faça isso, né? Adiantando um pouco mais o Arthur, por que não? Então adianta os 2 laterais, 3 zagueiros, o Cássio Gabriel vem do meio para frente ali, fechando a segunda linha, fazendo uma espécie de meia. Como ele jogou em algumas oportunidades na Série B o ano passado, e as coisas andaram muito bem. Agora, é conjectura, né? Não sei. Na frente, o Pablo Diego, eu acho que tem que jogar, né? O Dudu Ratamoto também, eu acho que merece uma oportunidade. Eu tentaria, aliás, eu colocaria o Eliel, acho que já merece uma oportunidade. Esse menino está pronto, já mostrou isso, né? Fez uma partida lá no profissional, lá na estreia, fez gol, depois entrou em algumas outras oportunidades. Eu acho que merece uma sequência. E por que não já desde o início? Por que já não começar com ele de titular, dar oportunidade, dar uma sequência ao jogador? Mas a gente sabe, né? Pela experiência que tem o Hélio, início de temporada, a Ponte tendo aí alguns problemas, você vê que o Ramon poderia aparecer aí nesse meio de campo aí também, acabou sentindo, tá fora, né? Isso acontece no início de temporada, o jogador vem de um longo tempo parado, com uma contusão também, e aí a carga, não dá pra você, o Ramon teve uma lesão, nós vamos com calma com ele. Eu acho que não dá, se tá 100% pronto, a carga tem que ser igual. Só que aí a musculatura não estava pronta e aí acabou sentindo. Isso é absolutamente normal, principalmente em jogadores que ficam muito tempo parado. Isso acontece muito. Agora, eu acho que para início, Batista, esse esboço, uma mudança aqui, outra ali, mas eu acho que a Ponte está pronta e preparada. Só lembrando que a Ponte manteve ali, né? Mas você vê que no gol, Kaique França, lateral esquerdo Arthur, o próprio Matheus, né? Um meio de campo muito sólido, com o trio Leonaldi, Amaral e Elvis. Então eu acho que a Ponte tem que se apegar nisso, nessa estrutura que foi mantida, e no seu treinador, né? Que é um cara experiente e sabe muito bem o que está fazendo. E para você, Tigrão, esta formação que eu passei aqui, possível time para enfrentar na primeira partida da Série 2, o Velo lá em Rio Claro, hein, Tigrão? Me preocupa o fato dele promover uma alteração aí do ponto de vista tático, né? Verdadeiramente mudando de uma maneira importante a plataforma. Ele está indo aparentemente aí para um 3-5-2 e a justificativa que a gente pode encontrar para isso é o seguinte, só pode ser uma, né, Batista? Que é o fato de que ele tem uma improvisação na lateral direita. Então, do mesmo jeito que o Arthur pode cobrir o Júnior Tavares, que é estreante, lado esquerdo, se for esse o time, o Thiago Oliveira também pode cobrir.
o lado direito do Cássio Gabriel, que pode avançar um pouquinho. Então, qual é o conceito básico do 3-5-2? Ele fecha com 5 no meio-campo. Claro que sem a bola os laterais voltam e faz uma linha de 5 marcadores. Mas quando o time está saindo, os 3 zagueiros ficam mais postados com liberdade para um sair, faz aquele papel de líbero, e a Ponte só jogou com 3 zagueiros e jogou bem quando ela tinha o DG. O DG funcionou esse negócio aí de 3 zagueiros. Por quê? Porque o cara tem uma baita de uma qualidade na saída da bola, no passe, se adiantava, ia lá tentar dar alguma assistência. Agora, o 3-5-2 sem o líbero, ele é muito mais defensivo do que ofensivo. O 3-5-2 com o líbero de qualidade, ele ganha um jogador a mais para organizar a saída de bola e até para aparecer também no compartimento ofensivo, né? Quantos exemplos nós temos aí? O mais famoso 3-5-2 recente, relativamente recente, do futebol brasileiro, foi no Mojimirim, o tal do carrossel caipira do falecido e querido Vadão, que, aliás, taticamente, como pessoa humana, como profissional, faz muita falta. Mas ele tinha um cara chamado Capone, que saía com a bola, que jogava entre os 2 zagueiros defendendo, e sem a bola saía com ela e organizava, virava um segundo volante, às vezes um meia. E ele tinha também, eu acompanhei isso muito de perto, um canhoto que jogava pelo lado esquerdo, e nem sempre é assim, às vezes o canhoto joga do lado direito, mas jogava do lado esquerdo, chamado Luiz Carlos Guarnieri, também com uma qualidade excepcional no passe longo, saía tocando comprido como um meia. Então tem 3-5-2 e tem um outro 3. Esse 3-5-2 da Ponte, ele me parece muito mais uma precaução defensiva pela ausência de um especialista pela lateral direita, porque quando você põe o Arthur como um zagueiro pelo lado esquerdo, você põe o Matheus Silva no meio e põe o Thiagão do lado direito, ele está fechando a beirada direita, mas tranquilamente, está liberando o Cássio Gabriel do lado direito e liberando o Júnior Tavares do lado esquerdo para apoiar. Então há uma liberação dos laterais, mas fundamentalmente eu acho que se a gente perguntar para o Hélio depois do jogo, desde que seja confirmada essa escalação, ele vai dizer: não, eu tive que tomar um cuidado, porque eu estava com uma improvisação e eu estava com um cara do lado direito que é um meia. Então eu tenho que deixar esse cara jogar, e sem a bola ele vai me ajudar a fechar o espaço ali, mas defensivamente eu estou consistente com uma distância menor entre os zagueiros, portanto eu consigo abrir o do lado esquerdo para ser quase um lateral, dependendo do lado que a bola vem, e eu consigo abrir o do lado direito também para fazer uma função de ala, ou para pelo menos não tomar uma bola nas costas nos laterais que eu vou liberar para jogar. Eu acho que a justificativa dele deve ser essa, e a gente tem que entender, até porque a Ponte não conseguiu inscrever por questões burocráticas o Mailton e perdeu os 3 laterais que tinha pelo lado direito: Igor Formiga, Norberto e Bernardo. Foi todo mundo embora. E aí traz um, mas tem problema de documentação, paciência. Então tem que reforçar, eu acho que há uma certa coerência, mas há uma preocupação, porque a Ponte jogou muito pouco assim na mão do Hélio dos Anjos. Jogou muito mais no 4-4-2, sobretudo depois da chegada ao elenco do Elvis. Mas vamos esperar como é que vai ser o encaixe. E com relação ao compartimento ofensivo, está ganhando espaço o Dudu Ratamoto, está ganhando espaço, e está ganhando espaço o Pablo Diego, contrariando até uma expectativa que a gente tinha, não é? De ter de início o menino Eliel, que deve figurar no banco, mas por enquanto já é quarta, né? Nós estamos aí quinta 24, sexta 48, nós estamos a menos de 72 horas da estreia da Ponte. E ainda não dá para cravar que o time é esse. Mas se for esse, eu passei aqui a minha impressão e aquilo que eu acho que é a motivação do Hélio para escalar a equipe dessa forma. Batista.
E para você, CH, Kaique França, Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur, Cássio Gabriel, Felipe Amaral, Leonaldo Elvis e Júnior Tavares, Dudu Ratamoto e Pablo Diego, time da estreia contra o Velo em CH. É circunstancial, né? Tá muito claro que, acompanhando o trabalho do Hélio na temporada passada, a gente sabe que isso tem, evidentemente, relação direta com o elenco que ele tem nas mãos, mas não é o esquema tático preferido dele. Ele não tem um lateral direito de ofício, ele vai proteger teoricamente mais o time com 3 zagueiros. Tem muito time com 3 zagueiros e 3 volantes que tomam um gol atrás do outro. Precisa de encaixe, treinamento, jogadores com característica para fazer esse tipo de jogo, né? Então, não é garantia que a Ponte estará protegida defensivamente com 3 zagueiros. O Arthur, é verdade, quando esteve, acho que foi 1 ou 2 oportunidades, jogamos quando o terceiro zagueiro funcionou e jogou bem. Então ele deve ter todos esses, com certeza tem, todos esses subsídios para acreditar nesse tipo de jogo. Ele não tem nem o reserva do lateral direito. Eu acho que o Cássio Gabriel pelo lado, vai ser pelo lado direito, provavelmente, porque a informação é muito segura. Ele deve funcionar mais como um cara do meio para frente, evidentemente tomando todas as precauções. Então, repito, esse jeito do time jogar é circunstancial pelos problemas que ele tem do lado direito. E a minha grande preocupação é o ataque. Eu quero ver o que esse Pablo Diego e o que o Ratamoto, Batista, como é que é o nome do rapaz? O centroavante, o cara de frente? Fica à vontade, CH é com H. Você pode falar Ratamoto, o H com som de R, como no caso o carro Honda, começa com H também. Ou então você pode eliminar o H e falar Atamoto. Fique à vontade, fale do jeito que você quiser. Bom, então vamos de Ratamoto. Eu tenho muita dúvida também, dos dois eu tenho muita dúvida da qualidade técnica. O ponto alto e positivo, além do Kaique, além do Arthur, que dá conta sempre, é o meio campo da Ponte. Os 3 que a gente já conhece, Leonaldo, Amaral e Elvis, esses dão conta e a gente sabe tecnicamente como são. O que fica sem resposta ainda é a condição física de todo esse povo. Em que nível físico a Ponte estará? O jogo de sábado vai responder. Hoje o meu recado é para você que tem carro importado. Falei aqui de carro Honda, né? Por causa do Atamoto ou Ratamoto, jogador da Macaca. Então, meu recado vai para você que tem carro importado e tem dificuldade de achar as peças para revisão ou algum reparo. Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para Rocha Autopeças. Ele tem um estoque gigante lá de peças para importados, inclusive para as marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão e tem preço bom também. Mas se o seu carro for o carro parado na oficina, vai precisar fazer o motor e está com dificuldade de achar peças. Então é o seguinte, olha, a Takao é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eu disse Takao. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, com pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então pede para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças. Com certeza vai agilizar a manutenção do seu carro e você vai ficar felizão com o carro funcionando. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. 18h28, um rápido intervalo e depois, na sequência, todas as informações do Guarani aqui na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira! Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados dos jogos de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Nicolau Alayon, o 15 de Piracicaba goleou o Alecrim por 5-0 e garantiu a sua classificação à próxima fase da Copinha. Assim como o Nacional neste mesmo grupo que venceu o Juventude por 3-0. Destaque hoje, logo mais 19h30, pelo grupo 26 no estádio Bruno José Daniel, tem Santo André e Santos. 9h45 pelo grupo 24. Tem o jogo do Internacional de Porto Alegre contra o Oeste de Barueri. Lembrando que amanhã terá início a segunda fase da Copinha, com destaque para o jogo do Guarani. O Bugre joga às 17h15 em Barretos diante do Atlético Paranaense. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h32 em Campinas. Boa tarde, time Band. Os jogos da A2 serão transmitidos por algum canal de TV. Se sim, o jogo da Ponte Preta terá televisão. Assim seria melhor de tudo assistir o jogo na TV, ouvir a Band tomando uma gelada. Não queria mais nada, apenas um churras após a vitória da nossa nega véia. Grande abraço a todos, José Luiz de Campinas. Não, o jogo Velo e Ponte Preta não terá televisão, apenas transmissão pelo canal de vídeos da Federação Paulista de Futebol no YouTube. Não terá, portanto, televisão neste jogo, tá bom? Agora, tem alguns jogos aí que vai ter televisão. TV Cultura, TV aberta, vai transmitir alguns jogos da Macaca. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Fala Batista, boa tarde. Boa tarde, amigos da Band. Tigrão, gostaria de saber a sua opinião sobre o atacante Luan. Segundo informações aí, está treinando separado, foi devolvido pelo Santos, né? Um jogador que eu acho que cairia muito bem aqui no Guarani, né? Eu acredito que é um jogador que tem muito potencial ainda, e que até agora só jogou em clubes com torcidas de massa. Talvez jogando no Guarani, num clube
considerado de segundo escalão assim do futebol nacional, né? Nós temos uma camisa forte, mas não uma torcida como Santos, Corinthians e etc. O que vocês acham? Que esse jogador não seria uma boa, já que Guarani e Corinthians têm tido um bom relacionamento futebolístico aí? Um abraço, Mauro do Carlos Lourenço. Abraço, Mauro, muito obrigado. E aí, ô Tigrão, você foi aqui acionado pelo nosso ouvinte, quero saber a sua opinião. Qual que é o jogador aí que ele falou, Batista? Luan. O Luan do Grêmio, sim, perfeito. Ele já fez essa pergunta outro dia. Eu acho que o Luan, tecnicamente, não deixa margem a nenhum tipo de dúvida, né? Ele é um jogador de um nível técnico, aliás, já foi considerado o melhor jogador das Américas. O problema do Luan, aliás, são dois, que eu acho que inviabilizam essa possibilidade, que é feliz a lembrança. Duas coisas inviabilizam. Primeiro, o salário é altíssimo, altíssimo. Falam de R$800 mil por mês. Dá meia folha do Guarani ou mais. E da Ponte também, né? Dá mais de meia folha de pagamentos do Guarani. Disputando a A1, hein? E segundo, a questão física, né? Luan, Grêmio, Corinthians, Santos, um cartel espetacular. Mas tem essa questão, né, de alguma coisa crônica que ele tem. Parece que uma fascite plantar, é isso que se fala, uma dor crônica na sola dos pés, impede o jogador de desenvolver na plenitude do seu condicionamento físico, da sua entrega física, a sua profissão. Tecnicamente eu nem discuto, mas teria esses dois entraves aí, esses dois bloqueios. O primeiro financeiro e o segundo também, que tem que ser muito bem levado em consideração a questão física, porque imagine, né, um Campeonato Paulista da A1, uma Copa do Brasil, provavelmente o Guarani deve estar dentro, e principalmente a Série B, com 38 rodadas, com a pauleira que é. Eu acho que teria que ser bem avaliado tudo isso. Mas eu, particularmente, ainda acho que é um jogador muito jovem e que precisaria fundamentalmente resolver essa questão que parece crônica na planta dos pés. Pelo menos é a informação que chegou até a gente. Batista, essa história do sorteio entre Guarani e o time de Santa Catarina é o fim e o silêncio da Federação Paulista de Futebol não é novidade. Esses feudos do futebol brasileiro são uma verdadeira casa de conveniência. E os clubes e o futebol são as coisas mais importantes das menos importantes. Edivalmir. Abraço para você, Edivalmir. Mais um ouvinte no ar. Aqui é o Paulo da Pompeia falando. Um abraço para a equipe. O Hélio vai começar o ano como professor Pardal. Primeiro que Cássio Gabriel já é lento no meio de campo, né? Como que vai jogar de lateral? Segundo, quando que a Ponte com 3 zagueiros conseguiu jogar bem algum jogo na Série B? Inclusive tomou o gol contra o Sampaio Corrêa com 1 minuto de jogo, com 3 zagueiros, aquele que veio do Guarani cabeceou sozinho. E principal, o maior cara das assistências na Série B foi o Arthur, jogando pelo lado esquerdo. Vai prender o cara na zaga, a bola já não chega no ataque. Aí pega o cara com mais assistência da Série B toda e fixa ele atrás. É para não sair jogada de ataque mesmo, né? Ok, muito obrigado. Guarani dá largada no Paulistão 2023, sábado 4 da tarde. Partida marcada para o estádio Bruno José Daniel. Zagueiro Luciano Castan fala conosco sobre a preparação para enfrentar o Santo André. Tempo importante, né, para a gente se preparar fisicamente, para a gente conhecer o grupo que está se formando, né, as expectativas são boas, a gente acredita num bom trabalho nesse início de campeonato, né, e esse início está sendo muito bom e a gente espera continuar para que a gente tenha resultado logo cedo. A pré-temporada, os treinamentos são mais intensos, né, são mais repetitivos, para a gente pegar a forma do que o Moser gosta também, né, eu já conhecia ele, mas você vai relembrando a forma de jogo dele, já conheci alguns dos atletas aqui, já joguei com alguns também, e um prazer estar conhecendo os novos também, e a gente trabalha, a gente tenta se comunicar bastante para que
o entrosamento seja o mais rápido possível. Tem aquela ansiedade, né? A gente já se concentra mais nos treinamentos, já começa a focar mais na partida, no adversário também, né? A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo de estreia, mas a gente tem um grupo bom, um grupo bastante focado para a gente ir lá em Santo André e buscar os 3 pontos. Não joguei lá ainda, né? Mas o pessoal disse que é um gramado diferente, né? O sintético aí um pouco mais com mais impacto, né? Mas a gente deixa isso, a gente supera isso daí, é apenas um jogo. A gente vai lá para trazer os 3 pontos para cá. Ô Gregor, você disse hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band, do meio-dia até 13h, que esta zaga Lucão e Castan, que acabou de falar conosco, é melhor do que a zaga do ano passado com João Vitor e Derlan. Gostaria que você dissertasse aqui, né, especialmente para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, e também sobre essa questão da grama sintética, se realmente muda muito, se há uma dificuldade, especialmente para os jogadores de defesa. Bom, primeiro dizer que eu acho realmente que Castan e o Lucão é uma zaga, tecnicamente falando, tá? Melhor do que João Vitor e Derlan. Claro que precisa de um tempo até para se adaptarem, né? Criar o entrosamento, estreia, então não dá pra gente analisar isso na primeira rodada, hein? A sequência vai dizer isso. Mas eu acho sim, tecnicamente os dois são melhores. O Castan, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Bragantino, ainda menino, mas é um baita de um zagueiro de recuperação. Ele tem em alguns momentos uma leitura legal da diagonal, então isso é importante, né? E da grama sintética, Batista, hoje virou moda, né? Hoje virou moda. Você vê que eu trabalhei na Coreia do Sul e 70% dos gramados lá são sintéticos. Até pela questão climática, né? Lá neva muito e tal, e o pessoal lá prefere a grama sintética. Tem mais impacto, isso é fato, mas eu acho que não atrapalha, não. Eu acho, claro, precisa da adaptação, o aquecimento no gramado já faz parte desse procedimento, para o cara sentir qual chuteira vai ter que usar, né? Mas eu acho que não tem nenhum problema, não. Haja vista que o Palmeiras aí no Allianz Parque, Arena da Baixada, né? Todos gramados sintéticos, e assim, a gente vê grandes clássicos e jogos disputadíssimos nesses gramados. Então, acho que não tem problema nenhum, só claro, a questão da adaptação, o aquecimento, por exemplo. Tem muito preparador físico que gosta de fazer o aquecimento dentro dos vestiários, né? Quando pega um vestiário um pouco mais amplo, até para concentração, eles falam que o atleta fica um pouco mais concentrado, que o aquecimento no gramado, em alguns momentos, se tiver casa cheia, fica um pouco disperso, mas isso depende muito, varia muito da questão profissional do preparador físico. Mas o aquecimento no gramado, os caras já vão vendo ali qual chuteira é melhor, se aquela que ele escolheu tá legal, se não tá já chama o roupeiro, já troca. Então, não acredito que tenha muita influência o gramado sintético. Só tem que tomar cuidado, o kick da bola é um pouco diferente, né? A velocidade é um pouco diferente, se molhar e fica mais veloz ainda, então precisa se adaptar a esses termos, porém no aquecimento, repito, o cara já consegue se familiarizar com o gramado e seguir a partida sem nenhum problema. Jogadores do Guarani que tiveram a documentação regularizada e o nome no BID. Iago Henrique, volante, passagens pela Ponte Preta e CRB, contrato até 30 de novembro deste ano. Outros nomes: boletim informativo diário da CBF, nomes que saíram nesta quarta-feira, o último dia para inscrição para a primeira rodada do Paulistão. Lucão, zagueiro, veio do CSA, contrato até 30 de novembro deste ano. Lucas Marques, lateral direito, contrato até 30 de novembro, vai, portanto, finalizar a sua participação lá no término da Série B em 2023. Tony, goleiro que veio do Vila Nova, contrato até 30 de novembro de 2023. Lima, volante, veio da Chapecoense, contrato até 30 de dezembro de 2024. Diogo Matheus, renovação do contrato com o Bugre até 30 de novembro de 2024. Derek,
ex-Chape, contrato até 30 de novembro de 2023. Luciano Castan, que falou conosco, 33 anos, estava no Coritiba, contrato até 11 de dezembro de 2024. Bruno Michel veio do Botafogo de Ribeirão Preto, contrato até 31/12 de 2024. Alan Santos, zagueiro, veio do Vitória, subiu com o Vitória, contrato em definitivo até 30 de novembro de 2023. Mozart saiu no bid também, o contrato dele foi prorrogado. E agora o contrato vai até o final de 2023. Antes, o contrato terminaria no final do Campeonato Paulista, mas agora deve permanecer. Eu estou dizendo deve permanecer porque a vida de treinador, né, é uma corda bamba permanente. O contrato vai até o final de 2023. Mas claro que depende de resultados e uma série de fatores. Mas o contrato, pelo menos, né, foi registrado no BID até o final de 2023. E o Mozart deve optar aí por uma formação de 4-3-3. Vai utilizar a mesma formação que vinha utilizando no ano passado. Ele tem aí 2 volantes que foram utilizados no jogo treino contra o São Paulo, Vilela e Lima, e um meia, Giovanni Augusto. O colombiano Richard Rios, que tem aí desconforto muscular e esteve fora desta atividade, deve começar no banco, ou talvez nem no banco, né, se ele não estiver 100% fisicamente. O trio de ataque tem Bruno José, foi titular grande parte do ano passado, e 2 jogadores que são caras novas. Bruninho, que veio da base do Atlético Mineiro, e o Derek, que veio da Chapecoense. Genison, num primeiro momento, o jogador que joga mais centralizado, deve começar no banco de reservas. E ainda tem o Neilton, está treinando. Hoje até vimos na tela da Band, nos donos da bola, fotos do jogador treinando com o grupo. Ele que é ex-Coritiba, Internacional, Botafogo e Santos, mas não será inscrito para esta primeira rodada. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Leandro Vilela, Lima e Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Derek, ou Bruninho, Derek e Bruno José, uma vez que o Derek joga como falso 9. Então é Bruno José de um lado, Bruninho do outro lado e o Derek movimentando-se ali no setor de ataque, não como pivô, mas um jogador de movimentação. Daqui a pouco falamos da Copinha, mas e aí, CH, time do Guarani para a estreia contra a equipe do Santo André lá no ABC. Eu acho que é mais ou menos isso aí que você falou, né? Talvez mude uma peça ou outra, mas em termos gerais é um time que tem algumas modificações, e são modificações, na minha opinião, importantes. São 2 zagueiros novos, um meio-campista novo e 3 atacantes, 2, né, novos. Então, se não é metade, é quase isso ou um pouco mais do que a metade do time titular, tirando o Kozlinski. Eu tenho convicção de uma coisa: a torcida vai ter que ter paciência, não tem jeito. Apesar do Mozart já estar aí, a gente já conhece como é que ele trabalha, não dá para imaginar que o Guarani esteja pronto no primeiro jogo. E para piorar, o jogo é fora de casa. Então é sempre mais difícil, pelo menos na minha opinião, até que eu vejo o time jogar. Tem time que joga melhor fora de casa do que em casa. Mas enquanto a gente não assistir o novo Guarani, estrear fora de casa é sempre uma preocupação muito grande. O Guarani tem time para chegar lá e ganhar o jogo. Agora, eu não sei fisicamente como é que esse time está, eu não sei a arrumação, como vai jogar. A gente tem um esboço, um pouco de sensibilidade em relação ao que o técnico andou falando nas entrevistas e pelas escolhas que ele está fazendo. Pelas escolhas que ele está fazendo, ele está correto. A única coisa que existe, ou uma ressalva, é sobre o Richard Rios, não é? A condição física dele. Porque se ele estiver pronto, ele tem que ser titular nesse meio campo. Agora, quando, como e em que posição, é só assistindo 2 ou 3 partidas do Guarani para a gente ter certeza e ter uma
uma opinião um pouco mais abalizada, né? Por enquanto é achismo. A gente não viu o time jogar. De qualquer maneira, eu acho que, a princípio, se ele fizer essa escolha por esse time titular, eu acho que está correto, Batista. E para você, Tigrão, o Santo André, que tem Vinícius Bergantin, trabalhou muito tempo no Ituano e é o técnico do Ramalhão. Só 4 jogadores remanescentes da temporada passada seguem no Ramalhão. O zagueiro PV, o lateral esquerdo Juan, o volante Dudu Vieira e o atacante Will Viana. Ao todo foram contratados 19 jogadores. Os goleiros Felipe e Lucas Frigeri, os laterais Igor Fernandes, Romário e Ricardo Luz, os zagueiros Matheus Mancini, Ednei e Rodolfo Filemon, os meias Moisés, Martan, Gerson Magrão, Djavan e Nenê Bonilha, e os atacantes Léo Ceará, Paulo Sérgio, Júlio Vitor, Pablo Diogo e Gabriel Taliari, além de José Hugo. Destaque para o atacante Paulo Sérgio, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta e Operário. 33 anos tem o moço, iniciou a carreira no Flamengo, passou por Fluminense, Criciúma, Náutico e Fortaleza. 2022 atuou no Operário, antes esteve na Ponte Preta. Ele é goleador, na Ponte não luziu, lá no Operário parece que não funcionou também, mas é um jogador perigoso, um homem de área, é um goleador. E aí o Guarani para enfrentar o Santo André, Tigrão. Batista, no quesito manutenção da base de 2022, o Guarani sai na frente, né? O Guarani manteve 70% aí, enquanto que o Santo André do grupo todo, o Santo André manteve 5 jogadores. O Guarani, se pegarmos os titulares, né, o goleiro foi mantido, os 2 laterais foram mantidos, 2 do meio de campo mantidos, já são 5. O Bruno José 6, do time titular, hein? Veja, o Santo André manteve 5 do elenco todo. Então, realmente, é uma diferença brutal. Nesse aspecto de ter preservado parte do entrosamento adquirido, da base adquirida no ano passado, né, para esse ano, o Guarani sai na frente. Agora, o Santo André contratou muitos jogadores experientes, né? Se fizer a conta aí, a média de idade passa de 72. Porque Paulo Sérgio, Gerson Magrão, nossa, você deu uma relação aí de jogadores muito experientes e que sabem jogar futebol. Agora, lógico que o Vinícius Bergantin vai ter uma dificuldade lá para escolher aqueles que estão em melhores condições físicas e para dar um mínimo de entrosamento, de assimilação tática para esses jogadores, né? Com relação ao Guarani, fica sempre essa suspeita de como, ou essa dúvida, não suspeita, de como o time vai se comportar sem o Richard Rios no meio de campo, né? Que é um cara que terminou muito em alta. E aí, o Lima estreia mesmo, vai o Vilela, né? E o ataque, ele vai com 3 jogadores de velocidade e nenhum centralizado. Então tem muitas dúvidas ainda, essa é a verdade. O Gênison vai jogar, vai para o banco? Não vai para o banco? Nem para o banco? Ou começa jogando? Ou ele vai fazer Bruninho, Derek e Bruno José, como você disse aí? Então, existem alterações, mas não tão profundas como no Santo André. Eu acho que é um jogo duro, um jogo de tensão para ambas as equipes, por ser estreia, um jogo de muita expectativa para todos nós, porque a gente quer saber como é que os caras vão se comportar em campo. A gente tem, lógico, né, aquela curiosidade de saber quem se preparou melhor, daquele time que mexeu mais no elenco, como é que vai dar a liga já no primeiro jogo. Eu acho que é uma partida aí, Batista, que se terminar empatada, se você me falasse assim,
Mete uma aposta aí, mas você tem só um resultado. Não precisa acertar o placar. Mas você só tem que fazer como era na loteria esportiva. Santo André, empate ou Guarani? Seco pra você. Seco pra você. Empate. E pra você, Gleger Zorzinha, expectativa, Guarani para pegar o Santo André, largada 4 da tarde lá no Bruno José Daniel. Guarani, 2-1. Não, mas não é seco pra você, o seco era só pro Tigrão, entendeu? Pra você, pra comentar. Você, você falou seco, Tigrão. Pra você, Gleger. Pra mim, eu acho que o Guarani tem tudo pra vencer o jogo. Gleger. Pois não. Seco tá parecendo o Genival Lacerda, hein? Viu? Não, Reginaldo Rossi, pô, não... Esse aqui é um óculos que vocês não sabem, mas como eu tô testando uma outra iluminação aqui, e ela tá com um pouquinho, incomoda um pouquinho. Essa mesa de bar. Mas faz teste, hein? Esse aqui, a gente vai procurando melhorar, né, Gleger? Ah, tá certo. Acho que cobra parada, não engole sapo e ainda cria limbo na barriga. Então é o seguinte, como essa luz está forte, incomoda um pouquinho, esse aqui, para vocês terem uma ideia, eu tava lendo aqui, ó a colinha aqui, ó. Então é um óculos de grau, né? E ele tem esse tom um pouquinho mais para sol e tal, e eu coloquei aqui. Mas se estiverem incomodando os amigos, tá bom, tiro, Lio. Não, tá bonito. A frase do Edu Pinheiro, né? Eu vou morrer, não vou ver tudo. Mas pode ficar, Tigrão. Então, isso, olhada, vê se fica tá com legal. ele que tá legal. Ô, Batista, então, eu acho que o Guarani tem sim condição de vencer o jogo. O Guarani que manteve aí uma base, né? Alguns jogadores interessantes, alguns jogadores importantes, digamos assim. Como eu estava dizendo no meu comentário anterior, reforçou o sistema defensivo. Tem aí, para mim, no gol, uma referência, que é um baita de um goleiro, o Kozlinski, capitão do time. Tem para mim o lateral esquerdo, que para mim foi o melhor lateral esquerdo da Série B o ano passado, que é o Jamerson. Tem o Diogo Matheus, que já está há algum tempo familiarizado, é bom jogador, né? O meio de campo, o Vilela, que aí não é unanimidade, mas é o homem de confiança e titular do time do Guarani. Oscila, né? Em alguns momentos bons jogos, em outros nem tanto, mas é o homem de confiança. Não sei se vai jogar o Richard Rios, que para mim é o titular, mas se jogar o Lima também é bom jogador. Giovanni Augusto. Quem que não quer, num Campeonato Paulista, um camisa 10 como Giovanni Augusto? Então, eu acho que... E o sistema de ataque, né? Que ainda a gente não tem a informação de qual que será o titular, mas Bruno José, cara experiente. Pode aparecer o Derek, o Bruninho. Ou seja, se aparecer o Gênison também, é bom jogador, também veio para ser titular. Eu acho que se nós analisarmos tecnicamente os dois times, até pela questão e nós vimos aí, né, o Santo André manteve muito pouco jogador do ano passado. Então, quer dizer, nessa questão de entrosamento, de já conhecer o treinador, que já está há algum tempo aí, isso favorece o Guarani. Por isso, na minha opinião, claro que vai ter dificuldade no jogo, claro que ansiedade de estreia, o pessoal ainda está com a perna pesada devido à pré-temporada, mas isso, de acordo com o tempo vai passando dentro do jogo, os caras já vão se organizando, né? O Guarani tem alguns jogadores experientes também, que já sabe cortar caminho, e é importante ter jogador experiente nesse momento. Então eu acho que sim. Seco agora, Batista? Seco. 2-1 Guarani. Bom, então, já que o Tigrão respondeu seco, o Gleger respondeu seco. Seco pra você, CH. Santo André e Guarani. Empate. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. São ofertas incríveis para você começar o ano com aquele tão sonhado equipamento. Não deixe de aproveitar. A Anhanguera possui o maior estoque da região, os melhores preços e um atendimento diferenciado com uma equipe preparada
para entender a sua necessidade e oferecerá a você a ferramenta ideal. É isso mesmo, só na Anhanguera Ferramentas você encontra máquinas, equipamentos, ferramentas, material elétrico e EPIs com as melhores marcas do mercado. E fique ligado, pois a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Corra para a Anhanguera e aproveite o super saldão. Lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco da Andréia, 6667, Porto Real 2, ali próximo do estádio Limeirão. Qualquer dúvida, acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. 18h59, CH, falando um pouquinho aí da Copinha. Guarani joga amanhã, aliás, uma informação sobre este jogo. Amanhã, 17h15, teremos o programa, mas simultaneamente o Leandro Boles estará acompanhando e saindo gol, uma jogada importante ofensiva, ele vai narrar. Se terminar empatado, é cobrança de pênalti. E tendo pênalti, o Boles também vai narrar. Guarani tem desfalques, Eliseu teve lá uma fratura, aliás, uma ruptura de ligamentos, e ele já retornou para Campinas, né? Não seguiu para Barretos. Guarani estava em Franca e seguiu hoje de manhã para Barretos, onde joga amanhã às 5h15. Vai passar por cirurgia. Tem também aí 2 desfalques, né? Jogadores que tomaram 2 cartões amarelos estarão fora desta partida. O Theo não terá condição de jogar, o Theo está fora e tem mais um jogador que também não estará nesta partida. Jogo marcado lá para 5h15. Qual é o jogador? É o Rocco, não é? Não, não é. Não é o Rocco? É Cauê. Cauê? É, Cauê e Theo tomaram o segundo cartão. Esse é o regulamento. Tomou o segundo cartão, tá fora. Cauê e Theo estão fora por motivo de cartão. E o Eliseu está fora por motivo de contusão. É, só uma informação. Esse Rocco, que eu estava citando aqui, é um jogador, um atacante, um lourinho. E ele é filho do Luizão, Batista. Você sabia disso ou não? Sim, sabia. Acompanhamos aqui a apresentação dele, né? O Luizão estava junto. Luizão, o cavalo de raça, o andaluz, estava junto com o filho quando apresentou. O Guarani, inclusive, colocou fotos nas redes sociais. Faz parte do elenco esse menino, é bom jogador. E o jogo de amanhã? Olha, Batista, o favoritismo é todo do lado do Furacão, né? Para mim, o Atlético Paranaense tem todo o favoritismo. Eu vi alguns jogos do Guarani, não me agradou a primeira fase, isso é fato. Apesar do primeiro jogo o Guarani ter goleado a equipe da Francana, eu não gostei na sequência. O jogo contra o Grêmio, muita lentidão, né? Não gostei, erros de posicionamento, linhas espaçadas. E na partida contra o Cruzeiro a mesma coisa, Cruzeiro de Arapiraca. E aí o Guarani conseguiu aí a classificação e vai enfrentar o Atlético Paranaense. Agora, não adianta o professor Moisés, é Moisés, né? Moisés Moura. Moisés Moura, ficar botando culpa no gramado, já fala, não, mas o gramado lá em Barretos está pior do que aqui em Franca. E não... Cara, isso aí, a Copa São Paulo, isso é tradição da Copa São Paulo. Campos ruins, alagados, todo ano é a mesma coisa. Não dá para você ficar, aí vai perder, o jogo vai ser classificado, não, o campo era muito ruim. Então vamos parar de arrumar desculpa, né, e organizar o time. Eu disse isso ontem, inclusive, eu não gostei da entrevista dele. Deu uma entrevista nos Donos da Bola e foi reprisado aqui no Esporte Debate. Eu não gostei, eu acho que não dá para você ficar colocando culpa em gramado. Até porque o gramado tá ruim, mas tá ruim para todo mundo. Tá ruim pro seu adversário. Vai tá ruim o gramado amanhã pro Guarani, lá em Barretos, mas vai tá ruim pro Atlético Paranaense também. Então você tem que se adequar à situação e tentar surpreender. Então que fique claro, que ele organize o time, que ele faça com que o time
tenha um pouco mais de velocidade, que ele organize o time, que ele organize as linhas que estão muito espaçadas, e o Guarani dá muito espaço. Só dá uma olhadinha nos 3 gols que o Guarani tomou contra o Grêmio, você vai ver o que eu estou falando. Né? Então precisa organizar o time, porque senão não vai adiantar de nada. Trazer um cara com experiência internacional, trabalhou em Portugal, né? Foi feito todo um lobby aí em cima da contratação. Mas até agora é a prova de fogo. Vamos ver como é que vai ser. Repito, o Guarani pode surpreender, tem condição para isso, mas favoritismo do lado do Furacão. E para você, CH, expectativa para amanhã, 5h15 da tarde. Todos nós, a gente quer que as coisas andem juntas, né? Revelar e conquistar. O trabalho do Moisés está apenas começando. Eu também não gostei das partidas que vi do Guarani, confesso. É entendível isso? Isso precisa, para você fazer um julgamento com propriedade, você precisa conhecer todos os detalhes de como foi montado, de como é tocado esse dia a dia. Eu não tenho todas as informações. Pelo que eu assisti, eu não gostei. Pelo que eu vi do Atlético e do Guarani, o Atlético é o favorito. Agora, eu tomaria muito cuidado, e eu vou tomar cuidado, caso o trabalho do Moisés continue, para fazer uma avaliação, porque eu acho que é pouco tempo para a gente poder avaliar. Repito, no meu conceito, isso é de clube para clube. Tem clube que acha que tem que ganhar, vencer sempre. História de camisa, tradição. Eu prefiro que o clube perca e revele. Dá para fazer as duas coisas juntas? Ótimo, isso é o ideal. Revelar e conquistar, mas nem sempre é possível. No caso do Guarani, eu não tenho as informações completas para dizer efetivamente, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Vou repetir, o que eu assisti eu não gostei. Para o Guarani passar de fase, além de vencer o jogo, e não vai ser fácil, o Atlético é o favorito, o time precisa melhorar muito o futebol apresentado. E para você, Tigrão, amanhã, Copinha, agora é decisão, é mata, não é nem mata-mata, é um jogo só, perdeu, tá fora, hein, Tigrão? É bem isso, né? A campanha parecia retumbante, parecia uma campanha promissora, depois dos 4-1 que o Guarani meteu na Francana na estreia, depois jogou mal contra o Grêmio, foi presa fácil, o Grêmio fez 3-1, e poderia até ter construído um placar maior. E depois veio a partida contra o Cruzeiro de Arapiraca, onde o Cruzeiro tinha a chance de se classificar, tinha a chance de ficar com a segunda vaga. E foi um perereco para o Guarani segurar um 0-0, né? Eu vi os 3 jogos, tive a oportunidade, porque os horários eram muito favoráveis, e transmissão na TV a cabo e tal. Eu vi o jogo. E os 3 jogos, eu acho que houve um declínio de produção, e esse menino que se contundiu aí, que vai para a cirurgia de joelho, isso é uma tragédia, né? Uma coisa muito ruim, que ele era um dos destaques, é o centroavante, né? Ele era um dos destaques da equipe, e aí a questão do gramado ruim, que é ruim para os dois, eu concordo com isso, viu? Quero dizer que concordo. Agora, eu discordo de jogar em condições tão inóspitas pela questão de integridade física dos jogadores. Veja o prejuízo. Jogador prontinho aí para subir. Como é que é o nome dele, Batista? Jogador centroavante? Centroavante. Eliseu. Eliseu. Eu não estou com a ficha aqui. É muito nome na cabeça. O Eliseu vinha sendo um dos destaques da equipe. O óculos. Muita mobilidade, bom jogador. E aí, claro que a Taça São Paulo se presta a isso também. Quem é que foi bem lá? Brincadeira, foi bem o que óculos Eliseu, é esse, foi bem o Titi. John Travolta. É o apelido dele? Ou o óculos? Não, esse aqui já é outro, hein? John Travolta. Então, tá vendo? Não Travolta. O Gleger forçou. Daqui a pouco você... O Batista, se puser esse óculos aqui, ele fica parecendo a formiga atômica. Ô Batista, ele não tá a cara do John Travolta? Não, ele tá a cara do Ralph, teimoso. Era um seriado que tinha na Rede Globo de televisão, disse aqui o Gilberto Sufi.
Eu vou falar pra você, cara. Vocês, quando termina o programa, eu acho que principalmente o Batista, ele tem que passar hipoglós no cotovelo, viu? Que coça, viu? Isso aqui é pinta, né, Batista? Se você puser esse óculos aqui, sim. Primeiro que não vai ornar pra você. Verdade. E segundo, que os ouvintes vão dizer, apresentação formiga atômica, entendeu? Verdade. É por aí. E aí, só retomando, sim. O Gleger colocou aí a questão do gramado, eu concordo com ele. Não adianta começar com desculpa prévia, se é que ele teve essa intenção. O treinador do Guarani, se é que ele teve essa intenção. Acho até que não. Mas, sabe, depois ganha, não, ninguém fala nada de gramado. Aí perde, não dá para jogar. Realmente é ruim para os dois. Mas eu questiono, além da questão de atrapalhar o jogo, do jogador não conseguir render aquilo que pode, eu questiono a integridade física, né? Você vê o tamanho do prejuízo aí, pô. Menino já tá em Campinas, vai pra cirurgia, são 8, 9 meses. Aí alguém pode dizer, mas se machuca e rompe ligamento em um Wembley também. No Allianz Arena também, lá na Arena da Baixada, que são todos gramados espetaculares. É verdade, mas é lógico que a probabilidade de você arrebentar um joelho, arrebentar um tornozelo, arrebentar um músculo de maneira grave, num gramado péssimo, onde o esforço é muito maior, o cara torce toda hora, o cara não tem pé de apoio, a chance é muito maior num gramado em péssimas condições. Então eu acho que a organização da Taça São Paulo, que é a Federação Paulista de Futebol, deveria dar uma repensada nisso. Mas não tem calendário, não sei, cara. Eu acho que expor os meninos, o Fecim quebrou a perna de maneira grave, retardou muito a carreira dele jogando pelo Corinthians numa Taça São Paulo. Então precisa ver isso daí, né? Quando é fatalidade, é do jogo, é um esporte de contato, tudo bem. Mas os campos que nós estamos vendo aí, com essa chuvarada toda, sem drenagem, são pântanos. São verdadeiros brejos. Outro dia um jogador foi chutar a bola, acertou num sapo. Tava lá o sapo já pensando em procriar, tal, tomou um bico nos fundilhos. Então, não é bom isso daí. Muito mais pela questão física dos jogadores e muito menos pela questão técnica que nivela dos dois lados, atrapalha o jogo, mas ninguém pode dizer que perdeu por causa do campo ou ganhou por causa do campo. Agora, a questão da contusão é grave e finalizando para o jogo de amanhã, pela campanha, na primeira fase de Atlético e Guarani, o Atlético é bastante favorito. Agora, é o favoritismo antes da bola rolar. Cabe ao Guarani desmentir a todos nós aqui. Agora 19h11, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, 62 anos trazendo muito mais economia para o seu ano novo. Cerveja Amstel 350ml, 2,99. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Filé mignon, peça vácuo, 59,95 kg. Suco Pomares, laranja, 1,7 litro, 14,99. Ofertas válidas até dia 11 de janeiro. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte
Esporte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19h13 em Campinas. Quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Olha, gente, é o ponto do melhor self-service de Campinas. E também é o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado e muito bem servido. E é o seguinte, a pizza, é uma pizza, quando você pede a pizza, tem lugar que vem lá aquelas azeitoninhas pequenininhas assim, verdes, tudo murchinha. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, olha, vem cada azeitona, é daquelas bitelonas, sabe? Azeitona grande, daquela azeitona preta, maravilhosa, polpuda, com uma polpa maravilhosa. Então não tem, de maneira alguma, lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, é muito bem servido. Você vai comer à vontade. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas, e tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite porque tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Batista. Ô Tigrão, só terminar aqui o Não, texto. eu ia falar do Ponto 10, eu ia falar. Tá bom, então fala. Não, porque você falou aí do melhor buffet de self-service de Campinas, e é verdade, cara. Você sabe, a única dificuldade que eu tenho lá, nas várias vezes que vou lá e sou sempre muito bem atendido, é que eu como muito. E depois, sabe, né, a gente tem que às vezes comer moderadamente, mas ele tem 3 buffets. Ele tem um buffet de saladas e frios, ele tem um buffet de pratos quentes, e ele tem um buffet de petiscos, né? Queijos variados da mais alta qualidade, salames da mais alta qualidade e cogumelos, né? Eu vou dizer para você, salgados, croquetes, quibes, mini quibes, coxinhas. Então, você passando pelos 3 buffets e ele depois passa no churrasco, tem churrasco também, na hora. Pô, você come muito e é tudo com muita qualidade. Esse é o único inconveniente. Então vá lá e escolha, faça a sua escolha antes. Faça a sua escolha antes, porque são muitas opções e uma melhor que a outra, Batista. Desculpa aí. Que isso, acrescentou bastante e acrescento ainda mais, dizendo que você pode fazer a sua festa lá no Ponto 10 Restaurante. Anote aí, 974106068. É o WhatsApp 974106068. E quando chegar lá no restaurante, procure pelo João Dias, o simpático. João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Batista, quando você chegou de São Joaquim da Barra? Sérgio de Limeira. Olha, eu de São Joaquim da Barra, eu comecei em rádio em 1977. Já contei a história aqui, Rádio São Joaquim. De São Joaquim da Barra, fui para Araraquara. Trabalhei um pouquinho na ORC de Orlândia também. Orlândia Rádio Clube, também tive uma rápida passagem pela Rádio Cultura de Guaíra. Foram as 3 emissoras que eu trabalhei mais tempo. E o início na Rádio São Joaquim. Fui para Araraquara, Rádio e TV Morada do Sol. Trabalhei 1 ano lá e aí vim para Campinas em 1984. Então não vim direto de São Joaquim da Barra para Campinas. Mas cheguei em Campinas em 1984. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto.
Ah, mas a parte mais importante do seu currículo de locutor, você pulou, pô. Qual? Lá quando você dava a partida do busão. Dá uma lembrada aí, como é que era? Isso aí foi numa época que eu toquei o serviço de som da rodoviária de Ituverava. Achei que tinha lá a possibilidade de ganhar uns trocos, né? E aí fui lá, eu e mais um amigo fizemos o arrendamento lá do serviço de som. Não existia o serviço de som, nós que propusemos. Compramos lá 2 caixas, aquela rodoviária que tem, de um lado encosta um ônibus e do outro lado encosta o ônibus que está chegando. De um lado o que está saindo, né? Está indo. E o outro que está chegando. Então são 2 plataformas. Então eu anunciava as chegadas e as saídas. E aí era o seguinte, pessoal muito desligado, e olha que na época não tinha o WhatsApp, né? Hoje é uma desgraça, pô. O cara fica o tempo inteiro no WhatsApp e aí ele não presta atenção no serviço. Às vezes é o porteiro, né? Você tá querendo entrar e o cara não abre, porque ele tá no Zap. Todo mundo no Zap. Esses dias quase atropelei uma moça. Eu tava no estacionamento do shopping e ela vinha olhando no Zap e atravessou na frente do carro e eu tava esperto, tava ligado, dei lá uma parada, né? Freio, assim, de chofre, porque senão, se eu deixo o carro, teria atropelado. Então o pessoal não tinha Zap na época, mas o pessoal ficava desligado. Então eu mandava lá o anúncio, né? Atenção, senhores passageiros, com destino a Guará, São Joaquim da Barra, Orlândia e Ribeirão Preto, plataforma 1. Só tinha uma plataforma. Pô. Aí, de novo, anunciava: atenção, senhores passageiros, com destino a São Joaquim da Barra. O negócio era em Ituverava, entendeu? Então era o itinerário do ônibus. E o cara não vai, pô, eu espiava, né? Esticava o pescoço para fora da casinha, onde era o tipo de estúdio que a gente tinha. Aí o cara tá lá de bobeira. Aí o que eu fazia? Não adiantava anunciar, eu pegava e ia lá e puxava o cara pelo braço. Amigo, é o seguinte, o ônibus vai sair, você vai perder o ônibus. Então o serviço era completo, anunciava pelo serviço de alto-falante, se não dava resultado eu ia lá e puxava o cara lá pela camisa e tal para anunciar que ele ia perder o ônibus. Outros tempos, né? E essa moça que você quase atropelou lá no shopping, você já pensou uma situação hipotética? Ela tá no Zap vendo um filme dramático e vendo uma cena de atropelamento. E aí no momento que ela tá vendo o atropelamento, ela ia se sentir num cinema de 3 dimensões. Aquele que você põe aquele óculos para você se sentir dentro da cena, né? Dentro da cena. Ela tá vendo atropelamento e bum! É o Matrix, né? Tô no filme. O filme Matrix. Matrix. É 3Ds ou 4Ds? 4Ds. 4Ds. Quase não. Que ela entrou no 4Ds aí. Esse óculos seu é quantos Ds? Esse aqui é baratinho, veio de Milão. E Milão. Atenção, agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Olha, daqui a pouco tem Santo André e Santos. João Capelanes, o KP, estará transmitindo esse jogo na rede Bandeirantes de rádio. João Paulo Capelanes, o KP. Já, portanto, tem Santo André e Santos. Agora tem o Na Lata. Vamos ver o que é que nós temos aqui hoje na lata para os comentaristas. Bom, é o seguinte, até o Tigrão já deu o conceito, mas quero ouvir também os outros comentaristas, o CH e o Gleger. Miranda, 38 anos, encerrou a carreira. Qual o conceito do Miranda, hein, Gleger? Bom. E para você, CH? Bom. E para você, repita aí, Tigrão. Bom barra ótimo. Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Matheus Davó. Faça sua aposta. Com
quantos gols da avó vai encerrar a temporada 2023 da Raposa, em Tigrão? 12. E para você, CH? 6. E para você, Gleger? 5. Lucas Moura vai deixar o Tottenham após 5 anos. O jogador está com 30 anos. No Brasil, Lucas Moura seria protagonista em CH? Com toda certeza. E para você, Gleger? Sim. E para você, Tigrão, Lucas Moura, no Brasil. Ele tá com trintinha, né? Esse daí é aquele que começou jogando com o nome de Marcelinho. É, a cara aquele do mesmo. Marcelinho Carioca, né? Isso, é aquele mesmo. São Paulo. Bom, belíssimo jogador. Seria protagonista, sim. E atenção, essa é agora a pergunta secreta. A Racing da Argentina negocia a contratação de Guerreiro. Em quantos clubes do Brasil o atacante peruano atuou? Começa com você, Tigrão. Guerreiro. Que eu me lembre, 3. Corinthians, Internacional e Flamengo. E para você, CH? 3. Gleger. Pode repetir a pergunta? O Racing da Argentina está negociando a contratação do Guerreiro. Em quantos clubes do Brasil o atacante peruano atuou? 4. Corinthians, Flamengo, Avaí, Internacional. A resposta correta, 4. Corinthians de 2012 a 2015. 2012 ele foi campeão do mundo. Marcou o gol contra o Chelsea. Flamengo, de 2015 a 2018. Internacional, de 2019 a 2021. E Avaí, em 2022. Rapidamente, será que o Guerreiro ainda dá um caldo em Gleger? Lá no Racing eu acho que sim. E para você, CH? Não, para mim não. E para você, Tigrão, Guerreiro já é bananeira que deu cacho ou ainda tem condições? É bananeira que já deu cacho, e é tão verdade isso que a passagem dele pelo Avaí foi tão apagada que eu nem me lembrava. O Gleger lembrou, parabéns. Eu nem me lembrava. É bananeira que já deu cacho e hoje ele já não é mais guerreiro. Ele é pacífico. Tigrão, um abraço para você e até amanhã, viu? Um abraço, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger. Um abraço para você e até amanhã. Boa noite, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Deixa eu só matar esse áudio aqui, né? Como é que tá lá o Capelanes? Ah, tá. Beleza. Então coloca o áudio pra gente aí. Mensagem de ouvinte no ar. Boa noite, pessoal do Bandeirantes. Aqui quem fala é Geraldo do Garcia. O Neto parece que já tá meio com bronca desse técnico aí, nem acabou de chegar. Pô, vamos deixar pra lá, cara. Será que você não vê que esse time do Guarani é um time jovem mesmo? Que joga mais num campo seco, toca a bola, é rápido? Vamos parar com isso. Ao invés de Neto, não seria o Gleger? Porque Neto fala na Band São Paulo, né? Então, se você está ouvindo a Bandeirantes, quem falou do treinador do Guarani foi o Gleger. Boa noite, Batista. Avisa o Gleger que o jogo Guarani-São Paulo, válido pelo Brasileirão de 1999, está disponível na íntegra no YouTube. O Gleger foi o goleiro do Guarani neste jogo. Matheus, de Campinas. Ô, Matheus, abraço para você, muito obrigado. Eu acho que o Gleger sabe disso, né? Ele já mandou esse link pra gente. Boa noite, Batista. O sorteio da Copa do Brasil entre Guarani e Criciúma. Quem ganhou o sorteio? Marcelo Rodrigues, Jardim, Bassoli, Campinas. Sorteio seria hoje ou é amanhã?
Amanhã, né? Hoje é quarta-feira. Sorteio na quinta. Então o sorteio será amanhã. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Aliás, aí não dá 3 atacantes, não. Aí tem que ser com 2 atacantes. 3 zagueiros, 2 volantes, 1 meia, 2 atacantes. Já era, vamos embora. Vamos ganhar o jogo. Agora você faz. Nem conhece o adversário, não está acostumado a jogar competição. Aí vai com quadrado no meio de campo, um lateral jogando de volante. Um lateral improvisado também, não sabe se é um volante de lateral ou se é um zagueiro de lateral. Foi difícil. 3 zagueiros, meio de campo ali tranquilo, os 2 volantes e o meia, que no caso é o Elvis. Vamos ganhar esse jogo, dá para ganhar um jogo. Vai ficar inventando aí, quebrando cabeça e improvisando. Beleza, valeu, Avelar. Aí vai dar problema. Beleza, um abraço. Vem aí, João Paulo Capelanes, vem aí com a Copinha Santo André e Santos. Tchau, gente. Muito obrigado, tchau. Boa noite, o árbitro não quer saber. Toca na bola o time do Santo André. Vamos pro jogo, apita José Guilherme Almeida. A bola começa a desfilar o seu talento com os jogadores.